Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez no Dialogando com o Consolador, aqui na nossa página Divulgando o Consolador. Essa página tem o objetivo de divulgar a doutrina espírita em todos os seus aspectos: palestras, mensagens, palestras de outras casas, nossas palestras que realizamos também nas casas espíritas, não é? Então ela tem esse objetivo de estar desenvolvendo e realizando esse propósito, essa mensagem, para que as pessoas possam acessar aí tudo o que a doutrina espírita pode proporcionar. Essa doutrina que não somente nos consola, mas que também ampara, mas que também exemplifica. Esse é um bate-papo, uma conversa aberta aqui, onde vocês podem participar aqui no Dialogando com o Consolador. Hoje nós vamos começar dialogando com a obra de Divaldo Pereira Franco, através do Espírito, a obra, psicografada por Divaldo Pereira Franco, a obra de Joana de Ângeles, do Espírito Joana de Ângeles, que Divaldo psicografou, que é Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Esta obra, essa edição é a edição lá, uma das primeiras edições, uma das primeiras capas. A capa pode estar diferente, como na nossa divulgação aqui hoje, mas é este livro que Joana de Ângeles vem trazer e que hoje a gente vai ficar aqui mais ou menos no prefácio, na apresentação da obra. Se der tempo, até podemos iniciar o capítulo número 1, porque não se trata de um estudo, não se trata de um curso, se trata de um diálogo em que a gente pode comentar, participar, vocês fazendo o comentário daí, eu vou comentando daqui, os comentários de vocês, que vocês fazerem, e nós vamos participando, porque nós precisamos desse diálogo, Precisamos, estudo, algo como estudo, às vezes se torna pesado, tem pessoas que não gostam muito de estudo, mas é um diálogo, onde nós também vamos aprender, logicamente, porque em tudo é possível se aprender. E aqui na nossa página, Divulgando o Consolador, nós também temos os Minutos com Jesus, que está aí nas nossas reels, que vocês podem verificar. Nós temos também nas nossas reels as palestras atuais, as palestras que vamos fazendo. No dia 12, próximo domingo, iremos realizar a palestra no Centro Espírita Unificação Cristã, no Novo Horizonte, em Carapicuíba, em que nós vamos estar falando também da obra, Jesus e o Evangelho, também, à luz da Jesus e o Evangelho, a psicologia também profunda aqui de Joana de Ângeles, à luz da psicologia profunda também. Nós estaremos divulgando, estaremos apresentando a palestra ao vivo também aqui, e vai ficar disponível aí para vocês que está acompanhando a página. Então fiquem de olho, procurem aí nos nossos stories, nas nossas reels, no nosso histórico, que vocês sempre vão encontrar aí as nossas palestras. Então hoje vamos começar a dialogar com essa obra que Joana de Ângeles, ela prepara da seguinte maneira, Ela pega um item do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, Ele é um livro de 1862, é uma obra voltada, que alguns estudos descarta ele dentro das obras básicas, mas ele faz parte do Pentateuco de Kardec, um livro de 1862, que traz a base moral da doutrina espírita, o estudo dos ensinamentos do Cristo, com base, nos ensinamentos dos Espíritos. E Joana de Ângeles, ela vem trazer neste livro aqui exatamente um estudo mais aprofundado, uma análise mais aprofundada, não do livro no todo, porque ela nem cita, ela cita aqui é o item, um trechinho só do Evangelho, e ela vem trazer algo com base
dentro do capítulo. Dentro do capítulo, ela vem trazer isso. Então, este livro aqui, ele foi lançado no ano 2000, né? Bem no marco do milênio, né? No início deste milênio. Nós estamos no ano de 2026. Então, aqui no ano que foi lançado essa obra, o ano 2000, esta edição aqui é de 2005. Em 2005 já estava na segunda edição. Então, essa obra, ela foi lançada neste ano, tá? No ano 2000, psicografia de Divaldo Pereira Franco, tá? E quem não conhece Joana de Ângeles, eu acho que fica aqui a apresentação, né? Quem é o espírito Joana de Ângeles. Eu vou com base mesmo na obra, tá? Rapidinho, Joana de Ângeles, ela realiza uma experiência educativa evangélica de altíssimo valor, tá? Tem sido colaboradora de Jesus nas suas diversas reencarnações. A última reencarnação, antes dela se apresentar a Divaldo, como Joana de Ângeles, ocorreu em 1761 a 1822, como Soror Angélica, Joana Angélica de Jesus, tá? Tornando-se mártir, né, da independência do Brasil. Até foi comemorado agora, parece no dia 2, agora, né, que foi comemorado 2 de junho, né, que foi comemorado na Bahia esta data. Na penúltima existência dela, ela vivia no México, no período de 1651 a 1695, como Joana Inês de la Cruz, que foi a maior poetisa da língua hispânica, certamente também vivera na época de São Francisco de Assis, no século XIII, conforme se apresentou a Divaldo em Assis, também no século I, como Joana de Cusa, tá? Piedosa mulher citada no Evangelho, que foi queimada viva ao lado do Filho e de outros cristãos no Coliseu de Roma. Nessa época, né, de Francisco de Assis, segundo relatos, ela fora Clara de Assis, né? E a Joana de Ângeles, então, ela teve a oportunidade de ver os ensinamentos do Cristo, mesmo que um pouco ainda distante, depois que ela se converte ao cristianismo, ainda segundo a obra, podem buscar na obra Boa Nova, tá? Do Espírito, através de Francisco Cândido Xavier, tá? Pelo Espírito Irmão X, né? Então pode ir lá buscar essa obra lá, que vai estar lá, tá? Então, no livro Boa Nova, tá bom? Pode buscar lá que vai ter a história da Joana de Ângeles, da Joana de Cusa, né? Quando ela foi Joana de Cusa. E até o momento, até o momento, no ano 2000, ela já tinha lá diversas obras, aí, cerca de 48 obras no ano 2000, tá? Psicografada através de Divaldo Pereira Franco. Então, este livro aqui, né? Por que eu trago ele? Bom, eu sou palestrante, espírita atualmente, já estou na doutrina espírita há 23 anos, desde os 13 no meio espiritualista, né? Porque antes participei também de Umbanda, e por volta aí dos 26 anos comecei na doutrina espírita. Hoje sou psicólogo de formação. O que nós vamos trazer aqui tem uma perspectiva de uma psicologia profunda, com base no olhar de Joana de Ângeles, que cita frequentemente Carl Gustav Jung. Não sou um psicólogo junguiano,
não é? Mas isso não importa porque a gente aprende de todas as formas. E também aqui não vamos falar de psicologia no sentido direto de depressão, ansiedade ou transtornos mentais, porque esse não é o objetivo. Aqui o objetivo é nós dialogarmos com esta obra, aprendermos com esta obra alguma coisa e através desta obra a gente começar a pensar um pouco nos ensinamentos de Jesus, do ponto de vista do qual nos traz Joana de Ângeles, do ponto de vista à luz dessa psicologia profunda que ela traz. Confesso que a primeira vez que eu li esse livro, eu não havia entendido ele muito bem, que até então eu não estava formado em psicologia. Hoje eu estou formado em psicologia, compreendo melhor, mas Joana de Ângeles, ela tem uma linguagem profunda, uma linguagem que muitas pessoas acham difícil, mas não existe nada difícil, porque se Jesus permitiu que esse espírito trouxesse, assim como Emmanuel, muitas pessoas dizem que o Emmanuel tem uma linguagem difícil e acabam deixando o livro de lado. Se fosse difícil, se não estivesse ao alcance de aprendermos, não teria se divulgado esta obra ainda, tá? Então ele diz assim, o prefácio aqui, não o prefácio, a contracapa, vou ler também a contracapa aqui. Muito já se disse e se escreveu sobre o seu evangelho, sobre o evangelho de Jesus. O nobre espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Valdo Pereira Franco, celebrando os 2000 anos do seu nascimento, lembrando que a obra foi escrita foi lançada no ano 2000, fez um oportuno estudo à luz da psicologia profunda sobre a sua vida e sua mensagem na magnífica obra que estamos oferecendo ao caro leitor. Em análise cuidadosa, apresenta sua perfeita identificação com os dois conteúdos psicológicos da ânima e do ânimos e da ânima, o que dele fez o ser ideal e modelar para a humanidade. Nós vamos explicar isso aqui. O que é o ânimos? O que é a ânima? O ânimos é o conteúdo masculino presente no espírito encarnado com a consciência feminina. A ânima é o conteúdo feminino presente no espírito encarnado masculino. O que dele, de Jesus, ele está dizendo aqui, fez o ser ideal e modelar para a humanidade. Outro sim projeta a luz sobre a sombra coletiva e individual que dominava os seus dias, os dias do Cristo, e os seus conterrâneos, gerando dificuldades para o seu ministério, que nós vamos entender por que gerou tanta dificuldade para que as pessoas compreendessem os ensinamentos. E nós vemos que os ensinamentos de Jesus muitas vezes era pouco compreendido pelos seus próprios discípulos. Afirmada nas excelentes colocações expostas por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, comenta um item de cada capítulo desse livro extraordinário da doutrina espírita, conclamando o indivíduo, a nós, a mudança de comportamento e de atitudes perante a vida para entregar-se confiante às construções da própria e da felicidade geral. Trata-se, portanto, de um trabalho para reflexões maduras e especiais que abrirão novos campos ao entendimento e à razão. Publicado pela livraria Alvorada Editora, que é sinônimo de qualidade, e recebeu os cuidados da obra. Bom, aqui ela traz o perfil da obra. Queria antes aqui dar uma boa noite aos nossos companheiros que estão nos assistindo. Pode participar com comentários, pode participar dizendo de onde estão assistindo, qual cidade, se participam de alguma casa espírita, para que a gente também possa mandar os nossos abraços. Boa noite aí a Ana, ao Josson, se eu pronunciei errado, desculpe, Santos, né? Ao Erasmo Vasquez, desculpa, Erasmo Vasquez, e a Maria, nossa amiga e companheira aí de
de muitos evangelhos no lar, não é? Então, vamos ver quem é Joana de Ângeles, não é? Joana de Ângeles é um espírito que, até onde nós sabemos, a sua encarnação mais distante é um espírito que conviveu com o Cristo. Bom, e depois do seu desencarne, imagino o quanto ela tenha aprendido e o quanto ela tenha colaborado. E é interessante que ela veio sempre com com esse perfil de freira, de participar, de estar próximo ali, né, das congregações cristãs. Isso são as existências que ela nos revelou. E é interessante porque, além disso, eu acho interessante em Joana de Ângeles o conhecimento que ela traz da psicologia junguiana, que é a psicologia analítica, que eu acredito que ela tenha aprendido um pouco lá na espiritualidade com esse mestre também, não é? Então, é muito interessante isso. E os livros de Joana de Ângeles, eles nos ajudam, né, numa profundidade de autoconhecimento, de conhecimento, que muitas vezes a gente tem que buscar. Isso não dispensa que né, se nós estivermos passando por uma situação de transtorno psicológico, não isenta, né, essa contribuição que a Joana de Ângeles nos traz com o olhar desta psicologia ou da psicologia do ponto de vista, né, dessa luz da psicologia profunda. Isso não é suficiente para que pessoas que tenham transtornos psicológicos e psiquiátricos se isentem de buscar ajuda psicológica, psiquiátrica e também, mas faz bem estudar, aprender, buscar o autoconhecimento, a melhora. A doutrina espírita, como filosofia, ela já nos proporciona isso, o autoconhecimento, a melhora, a compreensão das nossas mazelas, das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, das nossas atitudes. Então, nós vamos aprendendo isso com Joana de Ângeles. Iniciando aqui a primeira parte deste livro, e quem não tiver, eu convido a ter, né, e adquirir. Ela abre exatamente com esse tema, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. E aqui a gente não vai muito longe não, tá? A gente vai aí 30, 40 minutos no máximo, começamos às 8h30, por volta no máximo de 8h10, a gente encerra aí 8 horas, 8h10, a gente está encerrando, que o propósito não é tornar a coisa cansativa. Se nós lermos uma linha, entendermos e trazer uma profundidade de conhecimento, já é suficiente, e nós vamos continuando aí aonde paramos, no próxima semana, e vamos seguindo, e vamos refletindo, vamos dialogando com este livro, né? Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Então ela começa dizendo, neste prefácio, que Jesus é o mais notável ser da história da humanidade. Sua vida e sua obra são as mais comentadas e discutidas dentre todas as que já passaram pela cultura e pela civilização através dos tempos. Não obstante, muito ainda se pode dizer e examinar em torno dele e da sua mensagem. Sob qualquer aspecto considerado, o seu testamento, o Evangelho, é o mais belo poema de esperanças e consolações de que se tem notícia. Concomitantemente, na mesma forma, né, é precioso, tratando-se de psicoterapia contemporânea para os incontáveis males que afligem a criatura e a humanidade. O Evangelho ele ainda muitas vezes mal interpretado. Nós temos que aprender a trazer o que está lá no Evangelho para os dias de hoje, para a nossa vida, não é? O Velho Testamento tem coisas que são admiráveis. É a história de um povo, do povo hebreu. Mas tem lá algo de divino também, se não tivesse, não era citado também, né? Os Espíritos citam parte até
em algum trecho do Livro dos Espíritos, algo sobre o Velho Testamento. Mas ainda, os próprios ensinamentos de Jesus, as próprias parábolas de Jesus, ainda são mal interpretadas, porque as pessoas leem muito ao pé da letra, e a gente precisa aprender a trazer para um contexto atualizado. Vivendo numa época em que predominava a ignorância em forma de sombra individual e coletiva, qual ocorre também nesses dias, embora em menor escala, Jesus cingiu o lado escuro da sociedade e das criaturas, iluminando as consciências com a proposta de libertação pelo conhecimento da verdade e integração nos postulados soberanos do amor. Incompreendido, assediado pela astúcia e perversidade, perseguido tenazmente, jamais se deixou atemorizar ou desviar-se do objetivo para o qual viera, conseguindo perturbar a astúcia dos adversários incrementes com respostas sábias e lúcidas, calçadas no reino de Deus, cujas fronteiras se ampliavam, albergando todos os seres humanos sedentos de justiça, esfaimados de paz, carentes de amor, e nunca foi ultrapassado. Até hoje, o Cristo nunca foi ultrapassado. Então vamos ver o contexto, né? Qual era o contexto daquela época, não é? O povo hebreu dominado por Roma, era o contexto daquela época. O povo hebreu dominado por Roma. A lei de Moisés, antes do Cristo, predominava consideravelmente ainda no quesito religioso, né? E havia muitos preconceitos, porque os próprios judeus se dividiam entre saduceus e os fariseus, e ainda não aceitavam os samaritanos e não aceitavam outros. Havia os levitas, os fariseus, os saduceus, os samaritanos. Então, um conjunto aí de indivíduos, né, que tinham a posse, segundo o pensamento deles, da verdade. E aqueles que estavam à margem do caminho, ficavam à margem do caminho. Existiam leis que Roma impunha, em que os fariseus e os saduceus impunham dentro dos templos. A mulher submissa, um monte de leis sobre elas, não é? E uma miséria, né, considerável, visto a época, as dificuldades, falta de água potável, que as pessoas tinham que ir buscar longe, uma série de coisas consideráveis. Esse era o contexto daquele local, daquele lugar. Então, superior às conjunturas que defrontava pelo caminho, incólume às tentações do carreiro humano, por havê-las superado anteriormente, apequenou-se sem diminuir a própria grandeza, misturando-se ao poviléu, ao povo, aos miseráveis, e destacando-se dele pelo grandioso atributo de sua realidade espiritual. Um espírito excelso que, segundo os espíritos trouxeram a Kardec, ou que Kardec coloca no Livro dos Espíritos, inteligência suprema, né, como também um espírito excelso, como Deus, que é um espírito de inteligência suprema. Jesus tinha uma inteligência suprema, ele não era Deus, portanto as pessoas o confundem como Deus, mas ele tinha uma inteligência suprema, superior também, não é? Comparado aos espíritos que ali estavam, né?
e que tinha conhecimento das leis de Deus, das leis divinas, porque se não o tivesse, não teria feito o que ele fez, não é? Exemplo da perfeita identificação do ânima, que eu expliquei o que é, com ânimos, né? Ele é todo harmonia que cativa e arrebata as multidões. Então, quem perdeu o que é ânimo e ânimas, ânima, conteúdo, né? Vamos dizer assim, é a bagagem feminina no homem, ou na pessoa que está encarnada com a consciência masculina. Ânimos, não é? É a bagagem feminina, é a bagagem masculina na mulher, ou na pessoa que está encarnada com a consciência feminina. Ele é todo harmonia, que cativa e arrebata as multidões. Mas não se permitiu impedir o holocausto para o qual viera, nem o padecimento de muitas aflições que se impusera para ensinar elevação espiritual e moral, desprendimento e abnegação àqueles o que quisessem seguir. Jamais a humanidade voltará a viver dias como aqueles, em que ele esteve com as criaturas, sofrendo com elas e amando-as, ajudando-as, entendendo-as, ao tempo em que tomava exemplo da natureza e na sua pauta incomparável cantava a melodia extraordinária da Boa Nova, que é o Evangelho. E ainda hoje a sua voz alcança os ouvidos de todos aqueles que sofrem, ou que aspiram pelas ideias de beleza e de felicidade, ou que anelam por melhores dias, emulando-os ao prosseguimento da tarefa e autossuperação, ambicionando a plenitude. Então aqui, essa é a proposta do Evangelho de Jesus, não é? E esta é a proposta de Jesus para o que ele disse que seria o reino de Deus, não é? Então ela diz aqui que jamais a humanidade viverá tal situação. Muitos esperam pelo retorno do Cristo, sendo que ele mesmo diz: eu não vos deixarei órfão. Está lá no Evangelho. Ou seja, ele nunca foi embora da terra, sempre permaneceu. E qual que é a proposta, né, do Cristo para o reino de Deus? Amar, ajudar, entender o outro, né? E trazer a boa nova, a notícia, o Evangelho para aqueles que precisam. Então, como ela diz aqui, ainda hoje a sua voz ali chega àqueles que clamam por ele. Porque ele mesmo dizia, né? Naquela época ainda: pede e obtereis, busca e achareis, batei a porta e ela vos será aberta. Aquilo que ligardes na terra será ligado no céu, aquilo que desligardes na terra também será desligado no céu. Aí entra uma interpretação do que, né? O que é que estamos pedindo? O que é que estamos ligando ou desligando? Porque ele disse isso para os discípulos, mas serve também para nós. Historicamente, são muitos escassas as referências a Jesus, porque alguns, né, historiadores relataram sobre a sua vida. Flávio Josefo, por exemplo, historiador do povo hebreu, ao terminar o século I, por ocasião do ano 62, quando foi lapidado o discípulo Tiago,
informou com expressiva síntese. Tiago, o irmão de Jesus, chamado Cristo, aí encerrando a breve referência. Posteriormente, na sua obra Antiguidades Judaicas, entreteceu mais amplas considerações que parecem haver sido melhoradas. Nesta época viveu Jesus, um homem excepcional, porque realizava coisas prodigiosas. Conquistou muitos adeptos entre os judeus e até entre os helenos. Quando, por denúncia dos notáveis, Pilatos o condenou à cruz, o que lhe tinham dado afeição, não deixaram de o amar, porque ele apareceu-lhes ao terceiro dia de novo, vivo, como os divinos profetas o haviam declarado. Nos nossos dias ainda não acabou a linguagem dos que, por causa dele, se chamam cristãos. Isso foi citação de um historiador. E no século II, Tarcinto, famoso historiador romano, nos seus anais, retratou as justificações de Nero a respeito do incêndio da cidade que ficou devastada no ano 64 depois de Cristo. Através das seguintes palavras: Nero procurou os culpados e infligiu refinados tormentos àqueles que eram detestados pelas suas abominações e a que a multidão chamava cristãos. Este nome vem de Cristo, que o procurador Pôncio Pilatos entregou ao suplício. Mais tarde, em memorável carta ao imperador Trajano, Plínio, o jovem, comentando os ritos cristãos, detalhou: reúnem-se uma data fixa antes de nascer do sol e cantam entre eles um hino ao Cristo, como a um Deus. Comprometem-se, sob juramento, a não cometer roubos, assaltos ou adultérios, e nunca abdicarem da fé. Não obstante das inexauríveis fontes do mundo espiritual, nunca cessaram as informações sobre a sua estada entre os homens e sua permanência, aguardando que se opere a transformação das criaturas da sociedade em consonância com os seus ensinamentos. Então, aqueles que ainda duvidam, da existência do Cristo, porque há aqueles que duvidam que Jesus esteve no nosso meio, e tem aí os historiadores que trouxeram os relatos do Cristo, porque muitas pessoas ainda duvidam. Então ela está trazendo esse contexto para aqueles que são ainda descrentes e para demonstrar que o Cristo foi uma pessoa, um espírito e uma pessoa encarnada na Terra e que viveu aqui no século citado, a época citada, não é? O legado por ele deixado para a humanidade, porque nada escrevera, experimentou rudes alterações através dos evos, dos tempos. A princípio, pela dificuldade de ser traduzido corretamente do hebraico, havendo passado para o grego e posteriormente para o latim, que facultava muita obscuridade nos textos, foi apresentado em diversos fragmentos e interpretações que ficaram denominadas como itálicos, cabendo ao Papa Damaso solicitar a São Jerônimo que empreendesse a grande tarefa de revisão do Novo Testamento e do Saltério para o latim, o que ocorreu em Roma em 383, após a desencarnação do Papa. Seu protetor, São Jerônimo, se refugiou em Belém para dar prosseguimento à obra, revendo o texto da tradução latina, comparando-a com o grego, a fim de aperfeiçoá-la e apresentando-a como definitiva, alongando-se
o mesmo trabalho pelo Velho Testamento. No entanto, esse labor hércules, mesmo enquanto se encontrava no corpo o seu tradutor, foi contestado por Santo Agostinho para ser adotado por todos os povos cristãos mais tarde, a partir do século VIII. Santo Agostinho, quando é encarnado ainda na Terra, não Santo Agostinho espírito que vem depois através da préade de espírito que esteve com o Espírito Verdade trazer aí o espiritismo, né? Que Santo Agostinho se apresenta em diversos momentos na obra de Allan Kardec. Então vejam, né? Ela traz também a consciência aqui que tudo o que Jesus ensinou foi escrito por terceiros. Então, o que nós podemos aprender com isso? Os evangelhos, até onde eu sei, foram escritos 30 e 60 anos depois do Cristo, não é? Quem esteve com Cristo? Mateus e Marcos, né? Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus, Evangelho de João. Mateus, Marcos e João. Marcos, muito pouco. João e Mateus, sim, certo? E Lucas. Lucas não conheceu Jesus. O Evangelho de Lucas, ele vem por relatos de terceiros que conviveu com Cristo. Então, esses 4 evangelhos, escritos 30 e 60 anos depois do Cristo, escrito em hebraico, depois traduzido para o grego, depois para o latim, ou seja, muita coisa pode ter se perdido ou muita coisa pode ter sido distorcida também por aqueles que a transcreveram. Mas, onde fica a questão? A essência do Evangelho está no ensinamento do Cristo. E ali o que é bom, o que é essencial, o que é de valor espiritual para o homem, deve ser valorizado, né? E o que não for, né? Cada um vai ter o seu entendimento. Então é importante saber disso para que entenda como que todo esse processo dos evangelhos foi escrito, né? E sucessivamente os concílios foram apresentando alterações, correções, interpolações que mutilaram muitos conceitos do mestre. Olha só, quem está dizendo isso? Não sou eu. É um espírito que conviveu com Cristo, que tem um conhecimento, porque ela sempre esteve no meio cristão, a cada reencarnação ela voltando nesse meio, sempre no meio ali católico até onde nós sabemos, né? Não que o catolicismo esteja com toda a verdade, mas é o que ela se identificava com o contexto ali de vir reencarnada nesse meio, com uma missão, com uma proposta, né? E ela está dizendo que muitos conceitos do mestre, né, foram ali mutilados e geraram grandes perturbações, a fim de atenderem a interesses inconfessáveis de indivíduos e grupos políticos durante o largo período dos imperadores romanos. Permaneceu, no entanto, a essência dos seus ensinos. Qual é? O amor, não é? Que se encontra sistematizado no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Lembre-se que Jesus disse: isso resume toda a lei e os profetas. Olha só, foi Jesus que disse isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nós temos aqui a percepção de um espírito que vem convivendo com Cristo há tempos, não sabemos se até antes mesmo dela reencarnar, né, como Joana de Cusa, e vem trazendo aí esses ensinamentos. Encerrando, para que a gente encerre essa parte, gostaria de saber aí opiniões de vocês sobre o que está sendo trazido aqui. Se quiserem deixar, escrevam aí, tá? E vamos encerrar aqui com essa parte. Não pretendemos discutir texto do Evangelho
em nossa modesta obra, diz ela. Percorrendo as páginas edificantes do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, utilizamos-nos de alguns dos seus textos com as respectivas anotações dos evangelistas para propormos breves comentários à luz da psicologia profunda. Por considerarmos de grande atualidade as propostas neles exaradas. Não se trata de um trabalho de grande fôlego, antes se perceberá que são anotações de alguém interessado em contribuir com alguns esclarecimentos de utilidade para os momentos que se vivem na Terra em plena convulsão moral e espiritual, no grande trânsito que se opera para a mudança do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Trânsito ainda que estamos vivendo, né? Depois de 26 anos do lançamento dessa obra, ainda estamos aí já há quase 10, né? Há quase 3 décadas, né? Depois do lançamento da obra, já estamos em 2026 e estamos ainda nesse trânsito que se opera da mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Sem veleidades de especialistas em psicologia profunda, o nosso, que ela diz aqui, é o contributo sincero de quem crê na excelência da doutrina espírita que atualiza o Evangelho graças aos postulados apresentados pelos espíritos iluminados ao eminente codificador que muito bem soube fixá-los na obra incomparável de que se fez responsável. Lembrando que Kardec era intuído constantemente pelos espíritos que o orientava e que muitas vezes ele consultava nas sessões, né, de manifestações espíritas, nas mesas mediúnicas, né, nas sessões mediúnicas, sobre a questão do qual ele tinha dúvida e eles orientava, e até ele tinha sinais que ele perguntava e os espíritos pediam para ele ir lá e constatar ele mesmo, reler um determinado trecho, rever, e ele encontrava ali o erro do qual ele haveria cometido. Esperando que a contribuição que ora apresentamos ao caro leitor possa despertar estudiosos da psicologia profunda para a atualização dos ensinamentos de Jesus e aprofundamento das questões por ele abordadas. Rogamos-lhes, na condição de nosso amigo inconfundível e terapeuta excelente que nos inspire e guarde na incessante busca do auto-burilamento e da auto-iluminação que nos são necessárias. Então, ela pede aqui que Jesus e assim aprender a luz da psicologia profunda, que não é essa psicologia profunda de Jesus, aquele traz. O que é psicologia? Estudo da alma. A palavra psicologia significa estudo da alma. Psico, né? Psico, alma. Logia, estudo. Estudo da alma. Por isso que é a luz da psicologia profunda. A luz da psicologia profunda. A luz do estudo profundo do ser, da alma, desse ser também que é Jesus, né? Desse espírito excelso que é Jesus. Por isso que ela traz aqui. Não é a psicologia a ciência que ela diz aqui. É a psicologia estudo da alma. Estudo desse ser. Esse conhecimento desse ser. Estudo de nós mesmos enquanto espíritos encarnados, né? Enquanto almas, né? Então é esse propósito, tá? Então aqui Salvador, 30 de junho de 2000. Então ela, olha, 30 de junho, há pouco aí completou-se 26 anos desta obra, do qual nós vamos aqui trazer esse bate-papo. Então hoje nós tivemos essa questão aqui do contexto em que Jesus se encontrava,
das dificuldades que ele encontrou no seu meio, da dificuldade de compreensão dos próprios discípulos que teve, e até hoje, não é? Eu acho que muitos vão concordar que muito ainda de nós não compreendemos exatamente o que Jesus propõe como o reino dos céus. E muitos de nós ainda teremos que reencarnar muitas vezes ainda para alcançar esse tal reino dos céus que Jesus disse que é, né, esse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é algo ainda que muitos de nós temos que aprender e vamos ter a oportunidade durante as reencarnações. Então, comentem, deixem aqui seus comentários, aqueles que assistiram depois, aqueles que assistiram agora. Agradeço a presença aqui dos nossos irmãos. Aqui também chegou aqui o Renato. Dou aqui o nosso boa noite. Se quiserem comentar sobre o que foi apresentado hoje, qual é a expectativa de vocês em acompanhar aqui a segunda-feira às 8h30 da noite, tá? Às 20h30. Nosso companheiro Henrique também, companheiro de muitos evangelhos, para que a gente possa estar aí dialogando, né, com esta obra, né, que é o livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, de Joana de Ângelo. E compartilhem, não esquecem de compartilhar aí para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas e que chegue nas consciências das pessoas também esta obra. Boa noite, muita luz, muita paz, que Jesus ilumine a todos e tenham uma ótima semana. Até a próxima oportunidade.